bom? No finalzinho a gente ora pelos todos os alvos, para a gente estar fechando tudo. A gente ora pelos alvos, pelas pessoas e fechando tudo, para a gente poder aproveitar um pouquinho o tempo aqui. Bacana? Bom, eu quero primeiro, falando sobre arrependimento, me reportar a Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Paulo fala o seguinte, deixa eu achar aqui primeiro. Hebreus 6, 1 e 2. Paulo diz assim aos cristãos: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus assim o permitir. Então, para nós entendermos, Paulo aqui, quando ele escreve esse texto aqui, em Hebreus capítulo 6, Paulo não está escrevendo ao cristão normal, mas está escrevendo especificamente aos judeus que se haviam convertido a Cristo, porém continuavam pegados ao judaísmo, ou seja, às práticas antigas do judaísmo, aos rituais, às cerimônias, às idas e vindas, né, ao templo. Tanto é que hoje ainda, entendeu, eles continuam com a mesma prática. Tem o hábito deles irem todos os dias ao Muro da Lamentação, fazer suas orações, suas lamentações. Então, são coisas que Paulo fala: olha, vocês precisam se arrepender e parar com isso. Vamos continuar, entendeu? Vida que segue. Por isso o autor procura deixar claro que tudo aquilo eram sombras que deviam ser deixadas para trás. Não tinha mais nenhum sentido ficar revivendo aquilo, remoendo aquilo. As obras mortas eram as exigências da lei, que nunca podiam remover pecados, nem tampouco da vida ao pecador. Então, uma vida nova ao pecador. Os sacerdotes ofereciam muitos sacrifícios, mas esses sacrifícios que nunca podiam remover pecados. Nós vemos isso lá em Hebreus 10, versículo 11. Qualquer obra que alguém faça, mesmo sendo as exigências da lei de Moisés, é morta no sentido de não ter poder, de não ter capacidade, de não ter habilidade alguma de alterar o status de pecador para salvo. Não tem como. As boas obras feitas em Deus são aquelas decorrentes de uma salvação já consumada, pois são as boas obras, as quais Deus preparou para nós desde a fundação dos tempos, para que andássemos nela. Nem mesmo o fato de serem eles judeus, os guardiães do oráculo de Deus, lhes garantia a salvação, pois a palavra da pregação de nada eles aproveita, porquanto eles estavam misturados com a fé naqueles que ouviam. Hebreus 4, versículo 2. Outro ponto importante em relação a essa questão é entender que a epístola foi escrita para cristãos professos, o que inclui salvos e perdidos que tinham vindo do judaísmo. Seria equivalente hoje a escrever para católicos e cristãos, no caso os evangélicos, os crentes, protestantes, com uma carta com caráter totalmente cristão. Mas tendo em mente que nessa mistura há salvos ou os que apenas foram batizados e futuramente simplesmente vestiram a camisa da cristandade, do cristianismo. Outro exemplo que eu posso colocar para você, que eu estava dando uma olhada, é que na Suécia, 70% das pessoas são cristãos. Mas o mesmo valor, entendeu? O mesmo valor equivalente a 70% da população é ateu. Ou seja, você fala assim, mas como é que é possível ser cristão e ateu? É porque lá o que acontece? Todas as crianças que nascem, eles automaticamente já levam para a igreja ortodoxa e fazem o batismo.
Ali, a partir daquele momento, ele é cristão. Mas quem vai definir como ele vai viver é a própria pessoa. Então, isso ficou muito inculcado neles. Então, para eles, tanto faz, é questão de tradição. É como ser crente e beber. É como ser crente e ir para as baladas. Entendeu? Simplesmente uma aceitação que não, sabe, que não vai interferir em nada na vida dele. Pelo contrário, vai levar ele para um atraso de vida. E ele não vai poder experimentar aquilo que Deus tem para ele. E para esses, mesmo sabendo que eles praticam muitas coisas que Jesus e os apóstolos ensinaram, é preciso, às vezes, levar eles a tirar os olhos das ordenanças, os princípios arcaicos que não interferem, que não vão fazer nada, não vão alterar nada na vida dele, para que eles possam olhar para Cristo, que é o ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que morreu e fez a diferença e faz a diferença na vida das pessoas hoje e sempre fez. Então, olhar para o passado, lamentando, não vai interferir em nada na vida do cristão. É preciso que a gente olhe para frente. Hebreus 6, versículo 1 a 3, ele fala assim, como eu já até li, né? Por isso, pondo a parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, como o ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Os princípios elementares da doutrina de Cristo têm a ver com os fundamentos da fé judaico-cristã, dos quais qualquer judeu tinha conhecimento. Por exemplo, ele tinha lembrança de que Cristo é o Messias para o judeu. Eles tinham lembrança de que Deus, Jeová, também era o seu Deus, lá no deserto. Eles têm lembrança de tudo isso. Mesmo assim, nós temos clareza de que eles entendiam muito bem o que Paulo quis dizer. Mas é como se fosse uma ofensa largar esses princípios, essas coisas que foram ao longo de toda a história judaica, entendeu? Foi colocada em prática, eles simplesmente largarem de tudo. Não, isso eu não posso deixar de fazer porque faz parte da cultura, da minha cultura. Hoje ainda, se você conhece algum judeu, você vai ver que eles se vestem visualmente como em qualquer lugar do mundo. Judeu é judeu em qualquer lugar do mundo. Não tem como diferenciar. Olha só, o ministério de João Batista, que era dirigido aos judeus como sendo aqueles que aguardavam o Messias, tinha um mundo de arrependimento de obras mortas. As pregações de João eram constantes. Olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sejam batizados. Olha, o juízo vai vir. Ele sempre pregava sobre isso. Por quê? Porque o intuito dele era levar os judeus que eram convertidos a ter uma posição, uma mudança de vida radical na vida deles, a ponto de não olharem para essas tradições. As tradições não interferem em nada, não fazem nada demais. Apenas são rituais e obra morta, não faz nada. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que ele começa falando sobre isso, ele fala das obras, da lei que exigia, que não era acompanhada de fé, e nem podiam dar vida a quem seguisse essas leis. Por exemplo, o batismo de João, que João pregava, não era o batismo cristão, e sim o batismo judaico. Ele não pregava sobre a igreja, até porque naquela época a igreja não existia ainda. A igreja passou a existir lá pelo volta do século IV, que ela foi instituída como igreja, e aí então passou-se a ter um outro âmbito, uma outra visão, uma outra vida como igreja em si. Foi quando Constantino, dizendo ele, né, que ele teve um sonho, e nesse sonho aparecia uma cruz, nessa cruz dizia, olha,
leve esse signo e por esse signo, ou por esta cruz, ou por esse sinal, você vai vencer a batalha. Essa batalha foi no ano de 312, foi contra Magêncio. Então, era preciso ele fazer isso. Então, ele criou isso e mais tarde ele uniu as ideologias, né? Tanto da igreja romana com o cristianismo, e fez a igreja católica. Então, assim surgiu a igreja. A gente pode ver isso mais na frente, em outros estudos. E aí, nós quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que existem alguns falsos conceitos hoje, quando fala sobre arrependimento. Quais são alguns? Vamos ver alguns. Primeiro, arrependimento não é convicção de pecado. Por exemplo, tem gente que pensa, não, eu entendo, eu sei qual é o meu pecado. Eu vou deixar, eu vou parar. Mas se ele não tem certeza daquilo, ele não vai parar. Então, o arrependimento não é convicção. Eu tenho que crer. Eu tenho que tomar uma postura. Quando eu tomar uma postura, quando eu tomar uma nova direção, dar um novo sentido à minha vida, naquela situação, aí sim o arrependimento é gerado e há mudança. Porque toda vez que há o arrependimento, tem que ter mudança. Se não há mudança na vida da pessoa, não teve arrependimento. É como o João estava falando sobre os judeus. Eles eram convertidos, conheciam Deus, conheciam a Torá, mas mesmo assim, eles não mudavam as suas atitudes. As atitudes deles são milenares. Por quê? São conceitos praticados a vida inteira à base de tradições. E na vida cristã, não tem como a gente viver em vida de tradição. A vida cristã, ela é genuína, porque ela parte do princípio de que Jesus veio na terra, morreu como homem, para nos lavar dos nossos pecados, tanto a mim quanto a você, perdoar os nossos pecados e nos levar a um outro patamar, a um outro nível de vida completamente diferente. Mas é preciso que eu não me sinta apenas convicto, eu creia que essa mudança vai acontecer. Então, arrependimento não é convicção. A convicção precede ao arrependimento. Mas nem todos que são convictos se arrependem. Outro conceito falso sobre o arrependimento. Arrependimento não é a tristeza do mundo. 2 Coríntios 7:10 ele fala sobre a tristeza. A tristeza do mundo é simplesmente tristeza. Por ter sido pego, por ter sido visto cometendo algum erro, por ter sido, apanhado fazendo alguma coisa errada. Aí pronto, a pessoa se sente arrependida. Não, muitas vezes não, aquilo é remorso. Muitas vezes é remorso. E remorso não é arrependimento. A remorso é simplesmente um momento de autoflagelação, posso colocar assim, mas não é arrependimento. A pessoa naquele momento se contrai, se contrista, a pessoa naquele momento ela se faz toda uma encenação, que daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa de criança. Criança, se fizer assim, não faz. Você dá até um tapinha na mão dela. Não é para fazer, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Agora, por quê? Porque ele não aprendeu a viver uma vida na verdade. Ele está vivendo assim, baseado nas suas tradições, nos conceitos que ele aprendeu a vida inteira e não mudou. Outro falso conceito sobre o arrependimento é que arrependimento não é reformar-se. Reformar-se é mudar de vida, mas não é arrependimento genuíno. Arrependimento precisa ser uma causa impactante, tão provocante que muda a minha vida, muda o curso da minha vida. Ela tem que me levar, me impulsionar, ela tem que me jogar para frente, para que eu continue a viver uma vida diferente e não volte a viver naquela forma. Outro conceito errado a respeito do arrependimento é que arrependimento não é ser religioso.
embora muitas pessoas são religiosas, estão dentro da igreja, mas vivem as tradições antigas. Eu conheci algumas pessoas, tem uma senhora chamada Dona Sônia, era um hábito antigo que ela tinha, mas ela fumava. Era cristã, uma mulher de oração, era uma mulher de oração, mas ela tinha esse hábito. Uma certa vez, nós chegamos na casa dela, ela quase que queimou a mão tentando esconder o cigarro. E a gente falou para ela, não, calma, fica tranquilo, relaxa. Fica tranquilo. Agora, por quê? Mas ela não era crente? Era. Ela não era convertida? Era. E por que fazia? Tradicionalismo. Vivermos amarrados ao tradicionalismo nos leva a uma prática de vida constante, diferente daquela promessa que Deus nos deu. Uma vida de fé em fé, de mudança. E para se viver uma vida de mudança, nós precisamos nos arrepender. Então, arrependimento não é uma vida religiosa. É completamente diferente. Os fariseus, nos dias de Cristo, eram extremamente religiosos. No entanto, eram hipócritas. Nunca experimentaram arrependimento, mas crucificaram a Jesus. O apóstolo João, quando ele falava sobre o arrependimento, sobre o batismo, o arrependimento, o juízo, ele falava sobre isso constantemente para os judeus. Às vezes não queriam saber disso. Por quê? Porque largar a tradição para muita gente é difícil. É como você, mudar completamente a sua vida, a sua mente, na sua mente você fechar aquela chavezinha, girar aquela chavezinha, esquecer as tradições que você aprendeu a vida inteira. Seus pais te ensinaram as tradições a vida inteira. E agora você é obrigado a deixá-los para viver uma vida em plenitude, na dependência e na presença de Deus. Tem muitas coisas que nos seguram, que nos impedem de sermos plenos em Deus. Tem muitas coisas. E uma delas são os tradicionalismos. Outra coisa que nós vemos é que aqueles judeus tinham parado ali no templo. Ou seja, eles olhavam simplesmente para o alicerce do templo. A ideia deles era olhar para o alicerce. E aí João chega falando para ele, olha, parem. Em vez de vocês olharem para o alicerce, olhem para o templo. Olha as paredes pintadas. Olha os desenhos que foram feitos. Olha as colunas que foram refeitas. Olha o templo em si. João estava dizendo para eles, olha, esquece isso aqui e olha para o que é real. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e é real. A vida que Ele tem para nos dar é completamente real. Viver olhando os alicerces é viver no passado. E João falava para eles, mudem, arrependam-se, deixem as obras mortas. O apóstolo Tiago também fala lá em Tiago 2, ele fala sobre isso também. Tiago 2,19. Então, nós temos que deixar. Quantas vezes você e eu ficamos parados no tempo, olhando para as tradições e esquecendo aquilo que está bem diante de nós? Nós precisamos parar um pouco, analisar onde é que nós estamos, ou o que estamos fazendo, que tipo de culto estamos fazendo, que tipo de culto nós estamos dando para Deus, para que isso possa realmente ter uma mudança na nossa vida. Outro conceito falso sobre o arrependimento é que não é só crendice ou fé mental. A gente pensa assim, não, eu vou ter fé, vou pensar positivo. Fé mental é apenas uma aceitação mental e um relacionamento, um reconhecimento de um conjunto de ideias e doutrinas, mas sem mudança alguma na vida de quem as pratica. Sem mudança.
Eu vou pensar positivo, vou pensar positivo, eu vou pensar positivo. Não vai acontecer. Não vai. Se você não agir, se você não crer, se você não ousar crer, não vai mudar. É preciso que a gente tenha essa habilidade de fazer isso. Deixarmos o alicerce e olharmos para o que está edificado. Deixarmos as coisas para trás, as tradições, os cultos, os rituais para trás e olharmos para aquilo que Jesus veio. Ele veio para quebrar o paradigma na sua vida. Jesus Cristo veio para quebrar as doutrinas mal compreendidas na sua vida. Jesus veio para destruir, sabe, os princípios e conceitos que muitas vezes você tem há tanto, e leva tanto a punho forte, sabe, que ninguém, nada pode mudar a sua vida. Jesus Cristo veio para quebrar esses paradigmas. Jesus Cristo veio para dizer para você, olha, o tempo já foi, o tempo já era. Você quer ver uma coisa? Analisa comigo. Para Jesus, para João Batista e para o apóstolo Paulo, as tradições, os conceitos, os rituais judaicos ficaram para trás de tal forma que no ano 70 da era cristã o templo foi destruído. Olha só. Foi completamente destruído. Agora, por que foi destruído? Porque não tinha mais sentido seguir aquelas tradições. Não tinha mais nenhum sentido seguir aqueles princípios arcaicos. Tem pessoas que até falam que o Evangelho do Velho Testamento, ele está ultrapassado. Mas eu até entendo por que eles falam isso. Porque eles reduzem tudo à questão das tradições. Se nós formos olhar a questão da tradição, as leis mosaicas, elas não têm sentido para a gente. Não tem. Não tem sentido algum para a gente. E isso quer dizer para você, você quer dizer o quê? Que o Novo Testamento agora não serve mais para mim? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que viver como judeus, cristãos, uma vida baseada simplesmente nas tradições e rituais judaicos antigos, ultrapassados, vencidos pelo tempo, não vai mudar a sua vida em nada. Agora, quer mudança? Arrependa-se. Viva uma vida de arrependimento. Viva. Mas como é que eu vou viver isso? Creia. Se arrependa genuinamente. Entregue sua vida a Jesus. Deixe que Ele possa fazer, de fato, um trono na sua vida. E Ele possa reinar. Aí sim você vai compreender que as tradições realmente perderam o seu sentido e o seu valor. Hoje, nós temos que olhar fixos para Jesus, que é o nosso alvo e a nossa vida, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz toda a diferença na nossa vida. Mas ninguém e nada vai mudar isso. Agora você tem escolha. Se quer viver uma vida diferente, em novidade de vida, arrependa-se. Viva uma vida de arrependimento. Se não, continue vivendo sua vida em tradição. Ninguém vai te interferir. Agora, mais na frente, você vai ter que tomar uma escolha. Você escolhe. Continuando, para a gente terminar, eu queria ver com você o seguinte, qual é a verdadeira raiz do arrependimento? Mateus 3, versículo 8, fala o seguinte, Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A verdadeira raiz do arrependimento quer dizer mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração, mudança de postura,
mudança de pensamento, especificamente naquela verdade nua e crua, é crer absolutamente acima de qualquer coisa. As pessoas têm um hábito hoje de dizer o seguinte: Deus acima de tudo. Mas para muita gente é apenas um dizer. Deus, na verdade, não é Deus da vida dela. E Deus precisa ser Deus da minha vida e da sua vida de verdade. Sem demagogia, sabe? Sem ilusão. Ele precisa ser Deus. E quando isso acontecer, ele vai produzir frutos de arrependimento. Vai te levar a um outro nível na vida cristã. E isso especialmente a respeito do pecado e do relacionamento com Deus. Quer dizer, uma volta completa. É dar meia volta. Arrepender-se é dar meia volta. Eu ia nessa direção, me arrependi e tenho que voltar para casa. Eu volto. Dou uma volta e volto. Não prossigo. Não continuo. Por exemplo, o pecado produziu no homem uma mente de rebelião contra Deus e contra a sua lei. Por isso que existe uma relutância, uma insistência contra a mudança de vida. Todo mundo quer mudar de vida. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer salvação. Mas não se arrepende a ponto. Não, deixa quieto. Deixa mais para frente. Olha, agora não. Eu sou muito novo para isso ainda, sabe? A vida cristã para mim isso é muito novo. Eu sou tão novo. Eu tenho a vida inteira para aproveitar. Eu tenho a vida inteira para viver, me divertir. Cuidado. A sua vida que você acha tão grande pode ser diminuída. Então, arrependa-se. Mude de direção. Mude de vida. Mude de pensamento. Muda o teu pensamento, a tua ideia. A ideia que você tem de caminho constante, de vida constante, de vida em plenitude, não é senão você colocar isso em prática. Creia, de verdade. E essa frase, Deus acima de tudo, coloque ele, Deus acima de tudo, e eu na presença de Deus. O arrependimento produzido pelo Espírito Santo é uma mudança de mente, é voltar-se para Deus. Nenhum homem pode ou quer arrepender-se de si mesmo, mas o verdadeiro arrependimento é produzido pela convicção do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito que te convence. Não é você que convence a Deus. Não é você que convence o Espírito Santo. Quem necessita de arrependimento é você. Quem necessita de mudança de vida é você. E Ele tem tudo isso para dar para você e para fazer na sua vida. Para que você possa ver uma vida na plenitude. Isaías 53, versículo 6 fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te produz, é que te leva, é que te encaminha ao arrependimento. Precisamos entender isso. Arrependimento é a mente informada, mudada. Completamente mudada. Lembra do novo nascimento? Quando eu tenho um novo nascimento, a pessoa do Espírito Santo entra na sua vida. E quando ele entra, ele muda completamente a sua vida. Mas essa mudança é para a vida inteira. É para sempre. Só que nós precisamos querer isso. Nós precisamos querer mudar de vida. Amém? E quais são alguns frutos de arrependimento? Os frutos do arrependimento evidenciam-se em tristeza segundo Deus pelo pecado, em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 7, versículo 11, ele fala o seguinte, 7,
11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Versículo de 9 a 11. Outro fruto do arrependimento é a confissão de pecados. 1 João 1, versículo 9 fala que ele é... 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é confessar. E confessar é dizer que a partir de agora você vai fazer o contrário. Você não vai fazer como antes. Se você furtava, vou dar um exemplo, não furta mais. Tem gente que tem aquela doença, né? Hoje em dia é chamada de doença, a cleptomania. Mas no fundo, é uma disfunção. A pessoa acaba adquirindo um hábito. E esse hábito se torna tão grande a ponto dela roubar uma caneta mordida. Quando você morde a tampinha, para ela aquilo ali é o máximo. Arrepender-se e deixar tudo isso. Jesus vem, limpa, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é como água, é limpa. Sois livres e limpos pela palavra que vos tenho falado. Outra palavra diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais puro fico, mais lavado, mais limpo, por causa da palavra, da eficiência que essa palavra tem. Outro fruto do arrependimento é renúncia. Renúncia. Sabe por que os judeus cristãos eles têm a dificuldade de renunciar? Porque faz parte da natureza deles. Está tão entranhada. Está tão entranhada que eles não conseguem deixar. É por isso que muitas vezes na igreja tem pessoas que não conseguem largar os vícios, largar os hábitos antigos, porque não renunciou. Renúncia significa, entre outras coisas, dizer: Deus, a partir de hoje, me ajuda a vencer isso. Eu não consigo vencer, me ajuda. Mas muitas vezes a gente recorre a outros meios. Tem muitos que não conseguem ver ou esperar, aguardar a resposta de Deus, procura os cartomantes, procura os pais de santo, que pai de santo não tem coisa nenhuma. Mas são pessoas que procuram. E você tem tudo para ter uma vida diferente e não tem por causa do tradicionalismo, por causa dos rituais, por causa das tradições. Para a gente terminar, outro fruto do arrependimento é ódio ao pecado, repulsa. Quando você for pecar, lembra, eu tenho repulsa, eu tenho arrepios, eu detesto isso. E vive uma vida diferente. O fruto do arrependimento envolve restituição quando for possível. Levítico 6, de 1 a 7. Lucas 19, versículo 8 fala que sem a manifestação destes frutos não há arrependimento bíblico, genuíno. Eu preciso me arrepender. Eu preciso de fato me arrepender. Eu preciso deixar. Eu preciso abandonar. Eu preciso deixar que Cristo, a partir de hoje, faça essa mudança na minha vida. A ponto
a ponto desse arrependimento ser tão forte, tão sobrenatural, a ponto de me fazer esquecer completamente do mundo, das tradições, de tudo aquilo que eu vivia, para ver uma vida diferente em todos os sentidos. Não é fácil, mas é possível, quando a gente se arrepende de verdade. Porque arrependimento, como eu já falei, traz mudança. Mudança em todos os sentidos. Em todos os sentidos da sua vida haverá mudança visivelmente. Amigos, parentes vão ver a diferença em você logo que te verem. Vão identificar. Ele está vivendo uma vida